Que a presença luminosa de nosso Senhor Jesus Cristo se faça em cada um de nós aqui. E bendito seja Deus, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos em torno da reflexão do Evangelho. Então, hoje, nós vamos fazer a nossa reflexão sobre um tema tão importante nas nossas vidas. É o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. E aí nós vamos fazer, então, a nossa reflexão a partir do texto evangélico, e nós vamos ouvir a leitura do texto evangélico para que possamos entrar ainda mais na faixa vibratória de nosso Mestre Jesus. Então, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e também o 22. E a reconciliação com os adversários. Conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 25 a 26. Nós estamos vendo aqui palavras de Jesus passando ensinamentos que nós devemos aplicar o perdão. Porque quem de nós não necessita do perdão? Todos nós, às vezes, nos nossos momentos de irritabilidade, de nervosismo, de contrariedade, nós fazemos coisas que o nosso irmão também não gosta. Então, nós também necessitamos de perdão. Mas ouçamos aqui essa reconciliação que Jesus está falando em Mateus capítulo 5, versículos 25 a 26. Ele nos propõe aqui para que nos consertemos sem demora com o nosso adversário, o nosso desafeto, enquanto estamos a caminho com ele. O que é estar a caminho com o nosso adversário e o nosso desafeto? É estar aqui na vida reencarnados nesta oportunidade bendita. Nós estamos a caminho, trilhando a caminhada com o nosso adversário. E para que não suceda que te entregue ao juiz. Quem é o juiz? É a nossa própria consciência, que nos cabe o dever de despertar a nossa consciência sobre a importância e a necessidade de perdoar, porque nós também necessitamos, e muito,
ser perdoados em muitas ações, atos, procedimentos e palavras mal cuidadas e injuriosas que nós fizemos também no nosso dia a dia, não é? Para que não suceda, que entregue ao juiz e o juiz entregue ao ministro. Que ministro é esse? É que será ministrado para nós a aplicação da lei de causa e efeito. É a sementeira que nós estamos lançando no canteirinho da nossa existência. Então, se nós estamos lançando sementes ruins, um dia ela vai germinar, florescer e dar frutos daquilo que a gente plantou, tanto no bem, na boa conduta, quanto na conduta não boa, e vai voltar para nós. A lei de causa e efeito será ministrada para nós mesmos na aplicação da justiça na nossa vida. Sejas mandado para a cadeia. Que cadeia que é essa? É a cadeia das sucessivas reencarnações. Então, nós nos algemamos aos nossos desafetos quando nós não queremos perdoar. E o perdão, ele é um processo, ele precisa ser construído dentro de nós, pela reflexão, começando por nós mesmos. Será que eu nunca pratiquei nada que tivesse ofendido, magoado, prejudicado o meu próximo na minha vida aqui? Eu gostaria que aplicassem a tolerância comigo, a indulgência, a compreensão. Então, o meu irmão, aquele nosso adversário, também gostaria. E não sairás de lá, da cadeia. Encarna, desencarna. Junto com aquele desafeto. De alguma maneira, ele participará do nosso círculo, até que aprendamos a tirar as algemas. E o perdão, ele cria asas, libertação. Ao tempo de Jesus, ele foi até a Nazaré, levando os seus discípulos, porque ele queria fazer lá em Nazaré as pregações. Quem nos conta isso é psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Esse livro é um livro de excelência, com 30 lições para a nossa evangelização. E a lição 10, ela vem intitulada O Perdão, a lição 10, que eu vou fazer aqui um breve resumo para que entendamos este capítulo de Os Misericordiosos e que nos pede o perdão, a reconciliação e nos explica que perdoar é muito agradável a Deus, né? Então, Jesus vai então a Nazaré fazer as suas pregações, levando os seus discípulos. Chegou lá em Nazaré, ele não foi bem aceito. Não foi bem aceito. O chamaram de revolucionário, chamaram de conspirador, chamaram até de servo de Satanás. Olha o que fizeram para Jesus. E os apóstolos tentaram defender o nosso mestre. E fizeram aquelas defesas, revidando de uma maneira muito apaixonada. E revidaram. E Levi, que é Mateus, vendo tudo aquilo, ele até propôs, olha, vamos fazer um debate público para que fique evidenciada a superioridade. Ele queria evidenciar a superioridade dos ensinos de Jesus em relação à antiga lei. Jesus, observando tudo, com amor, compreensão e serenidade,
ele ordenou a retirada de lá. Ele ordenou a retirada. Aí, os apóstolos, então, não entenderam o posicionamento de Jesus. Esperaram passar e, alguns dias, eles perguntaram para o mestre, querendo entender o posicionamento de Jesus. Foram perguntar para o mestre, olha, mestre, e também se explicar por que revidaram. Explicaram por que revidaram e disseram assim para ele, não com essas palavras que vocês vão ler no livro, mas significando isso. Olha, mestre, nós observamos que o Senhor não ia se defender. Nós observamos. Então, nós revidamos. Aí, Jesus ouve todas as explicações deles e diz para eles assim, que, por acaso, se colhe uvas dos espinheiros? Jesus responde isso para eles. Não se colhe uvas dos espinheiros. E em meio a essa fala, ele continua as explicações e ele assevera, ele insiste na necessidade do perdão. Como ele insiste muito na necessidade do perdão em meio às explicações dadas, Pedro, então, pergunta assim para ele. Aí nós vamos ouvir a leitura aqui para não perder nada do trechinho do que Pedro pergunta para ele. Pedro fala assim, ó, e que fazer na hipótese de o malfeitor assumir a atitude dos lobos sob pele da ovelha? Pedro pergunta isso para Jesus. Jesus responde assim, Pedro, o perdão não exclui a necessidade de vigilância. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender, mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o seu irmão está arrependido. Então, nós não precisamos ficar querendo saber se ele se arrependeu, como que está o sentimento dele. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Foi quando, então, Simão Pedro fez a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? Que lhe hei de perdoar será até 7 vezes? E Jesus, então, passou esse ensinamento. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Então, agora sim, nós podemos entender o que é a misericórdia. O que é ser misericordioso? É sentir no próprio coração a miséria alheia. Que miséria? É só a miséria material? É claro que não. É a miséria moral daqueles que ainda não estão conseguindo despertar o juiz. Que nós ouvimos aqui na leitura que Jesus fala: conserta-te sem demora enquanto estás a caminho, porque senão seremos entregues ao juiz. Aquele que não está conseguindo despertar o juiz da consciência, que é a nossa própria consciência, que é fazer uma autoanálise. Nós também precisamos do perdão. Quantos preconceitos que nós carregamos, quantas falas mal cuidadas, palavras injuriosas, apontamentos.
zombarias que nós fazemos. Muitas vezes não acionamos o juiz da nossa própria consciência. Então, nós temos que sentir no nosso coração a miséria alheia, a miséria moral daquele irmão que ainda não está reconhecendo um comportamento negativo e que nos fere muitas vezes, que nos faz apontamentos injuriosos, que nos prejudicam. Então, quando nós buscamos esse entendimento, fica mais fácil refletirmos sobre o perdão. E aí, o que é o perdão, então? Ter misericórdia é isso que nós ouvimos. E o perdão, o que é? O perdão é totalmente doar aquela mágoa, aquela ofensa, tirar de nós, desprender de nós aquela ofensa. Entregar totalmente, é uma entrega, nós tiramos de nós. E qual é a consequência benéfica disso para nós? Quando nós totalmente entregamos, doamos, fazemos desprender de nós aquela ofensa, nós vamos enxergar aquele irmão em humanidade como uma pessoa que não reconhece ainda o seu erro. Nós vamos gerar uma melhora fluídica ao nosso redor. Movida pelo sentimento. A reflexão já ajuda muito no processo de construção do perdão. É harmonizante perdoar para o nosso coração, nosso sentimento e o nosso espírito, a nossa alma de encarnado. É muito benéfico. E o malefício é que nós nos algemamos, nós ficamos ressentindo aquilo. E aquilo é atordoante para a nossa alma e passa para o nosso corpo espiritual e é devolvido para o nosso corpo material de carne e osso como doenças. Geram doenças em nós. Os pensamentos de mágoa e ressentimento reiterados. É como se fluidicamente aquilo ficasse ao nosso redor. E fica desarmonizando o nosso conjunto corpo-espírito. Então, é muito importante que saibamos perdoar. Ninguém vai conseguir perdoar de uma hora para outra, mas sabendo dos benefícios, sabendo dessa entrega total, retirando de nós aquela mágoa, nós vamos trazer muitos benefícios para nós mesmos, para nossa casa mental, para nossa saúde mental, para a faxina dos nossos pensamentos. E se aquela pessoa precisar de nós, não pagar o mal com o mal. É estender a mão, ser fraterno, porque isso é libertador, mas como nós ouvimos na leitura, não exclui a vigilância, né? Então a gente fica vigilante, mas a gente tem que instalar esse espírito de reflexão para que a gente possa construir esse perdão. E aí, para finalizarmos a nossa reflexão, nós vamos entender que o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens. Então, o perdão é uma necessidade na nossa vida para aquele que quer viver em harmonia. Jesus, então, não perdia essa oportunidade em toda a obra de redenção que ele veio fazer aqui. Acusado de feiticeiro,
de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo. E são espíritos rasteiros, espíritos que não têm entendimento. Mas para ter entendimento, precisamos buscar. Nós estamos buscando aqui o entendimento à luz da doutrina espírita, que vai ajudar muito nesse processo, né? Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, Jesus trabalhou todas as horas pela vitória do amor com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as últimas palavras do Mestre. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, nós necessitamos do perdão recíproco, de nós para com o outro, do outro para conosco, para que o nosso espírito encarnado esteja em harmonia. É melhor que o façamos enquanto estamos a caminho com os nossos desafetos. Porque a morte um dia vai nos chamar de volta pelo fenômeno da morte, e esses desafetos ficam mais livres, libertos para causar as perturbações na nossa vida. Por isso, Jesus insiste em reconciliar com os nossos desafetos enquanto estamos a caminho com Ele aqui. Então, essa reflexão é muito benéfica e é muito importante para que tenhamos uma vida mais harmonizada e que retiremos essas algemas que nos prendem aos nossos desafetos. E construamos asas, porque o perdão é libertação em nossas vidas. Assim seja, graças a Deus. E aí vamos nos preparar para a mensagem do passe. Muito obrigada pela atenção de todos.